Boa noite, então, pessoal. A gente está aqui na nossa terceira reunião online da Dimensão Social do Gaia Education Online. E é um prazer estar aqui com vocês de novo. Grato aí pelo tempo e dedicação de cada um noturno, né? E espero que hoje a gente consiga acertar um pouquinho o passo, então, no nosso andamento, né, do módulo 2 para o módulo 3. E aí eu vou fazer uma fala a respeito dos temas do módulo 3, de poder e liderança, e abrir um espaço para a gente dialogar um pouco sobre isso, tá bom? Essa é a nossa pauta da noite. Então tá. Então, queria começar abrindo um breve espaço para checar. Manu? Alô? Oi, Giovanni? Excuse me, Manu. I had also a meeting at this time. I didn't know that you were also having a meeting. How long you think you will be? Oh, sorry, my friend. I didn't know too. We used to take 1 hour. Okay. It was scheduled, but... I'll come back in 1 hour. Yeah, do you think that's okay to you? Yes, it would be fine. Really? I hope so, but don't worry because you're already going. Saludos todos, disculpen la molestia. Yeah, thank you, Manu. I'm sorry, but I'll come back in 1 hour. Thank you. No, thank you, my friend. Really. See you soon. Nice to meet everybody. Hey. Giovanni é o coordenador geral do Gaia Education Online e acabou de dar esse problema de 2 reuniões marcadas que um não viu a do outro. Mas ok, vamos lá. Então, assim, eu queria começar abrindo um breve espaço, se vocês estão com alguma dúvida, questão ou pendência que precisa ser esclarecida ainda desse momento, módulo 1 e 2, senão a gente passa para o 3, tá? Então, vou aguardar um minutinho aqui se alguém quer postar alguma coisa. Pode escrever no chat se quiser também. Se não, só abrir o mic e falar. Oi, Manu, boa noite. Tira uma dúvida. Boa noite. As reflexões que são do questionário, né? Que nós respondemos as questões, você tinha dito que daria o feedback. O feedback será no final dessa dimensão ou no final de cada módulo? Eu não entendi muito bem isso. Não, a gente, idealmente, o ideal seria logo após cada módulo, tá? A gente não tem uma data específica, alguns tutores deixam tudo para o fim, eu não gostaria de deixar, porque eu acho que é importante pegar o feedback para já na próxima responder diferente, né? Mas eu realmente não consegui finalizar isso ainda. Eu estava querendo liberar todos em bloco, né, num lote, para não acontecer o que já aconteceu no passado, de alguns, mas você deu o dele, não deu o meu, e aí a pessoa acha que não vai receber, enfim. E aí gera uma demanda extra, né, para eu dizer que, não, calma, eu não acabei. Então, eu acredito que, olha, sendo honesto, eu vou tentar fechar os 2 juntos, o 1 e o 2, mas senão eu libero um, mas eu acredito que só no meio da semana que vem, tá? Eu estou com um trabalho grande esse final de semana. Era só dúvida mesmo, que eu fiquei... Obrigado pela compreensão. Será que recebeu? Eu fiquei na dúvida que... Mas perfeito. Tá ótimo. Obrigado pela dúvida. Maravilha. Algo mais? Olha, eu também tinha uma dúvida e um feedback a dar do questionário do módulo 2. É que houve 2 perguntas que não estavam muito claras. Foram 2 perguntas nas quais eu não acertei e depois me dei conta que eu não entendi bem a pergunta e não sei se a tradução era a mais correta. Havia uma inclusive que perguntava se a função de resolução de conflitos deveria ser da liderança ou se deveria ser dos moderadores. Na minha perspectiva, eu acho que idealmente as pessoas que estão em posição de liderança também deveriam ter essa competência. E que os moderadores, quando os moderadores não são os líderes, são contratados porque essa competência falta nos líderes. Portanto, acho que seria interessante vocês reverem a forma como essa pergunta foi traduzida, ou como a tradução foi formulada, porque está muito confuso.
E o mesmo relativamente a outra pergunta. Eu acabei por errar essa pergunta também porque a forma como estava escrita estava um bocado confusa. Em relação à primeira pergunta, pronto, foi uma questão de lógica. A capacidade de resolução de conflitos deveria ser uma capacidade de liderança. Era por isso. Era então para sugerir se não seria uma boa ideia rever a forma como essas perguntas foram traduzidas do original em inglês. Ok. Tá, Ok. eu vou te pedir, Ana, se você puder, que você me mande a sugestão até, tá? Se você quiser fazer isso conosco, me manda um e-mail dizendo, né? Então, já sei aqui, mas só para registrar, porque aí eu consigo até internamente que a gente fale sobre isso, tá? Tendo um Claro, feedback específico enviado por um aluno, uma aluna, né? Então, me tá. manda o número da questão, o texto, e como que você até quiser sugerir o novo texto, é ótimo. Eu entendo que ela pode estar um pouco confusa, mas ali, nessa questão que você citou, o que se espera é a compreensão de que não é nem do facilitador, é de todos os envolvidos, né? Para a gente Claro, não transferir a responsabilidade somente para as pessoas da liderança ou da facilitação. Inclusive, não se usa mais o termo resolução de conflitos, justamente porque há uma percepção de que nós não conseguimos resolver o conflito por ninguém, né? O conflito tem que ser resolvido entre as partes. Um facilitador é só um apoio para a conversa, tá? Ok, então eu te mando Mas me depois manda sim, vai ser com essas duas isso, vai perguntas ser que bom você ajustar a frase. tá. E mando para aquele Ótimo. e-mail onde já mandei outras mensagens, né? Isso, guedes-português, Tá, ok. @guidequeijo.org. Tá bom. Obrigada. O meu de contato. Alguém mais, pessoal? Ok. Então vamos lá. Eu queria aproveitar também, deixar registrado aqui um incentivo à nossa participação online, não só nas reuniões, mas muito no dia a dia do bate-papo, né, nas conversas via fórum, que eu acho que é muito rico e, eventualmente, o tempo passa, os módulos passam rápido, né, 9 dias, 8 dias, quando vê já foi. Então, que a gente consiga, talvez, se disciplinar de ter realmente um horário, um momento, alguns momentos, né, o ideal seriam, talvez, 3 momentos na semana, de 2, 3 horinhas, lembrando que é avisado uma expectativa, claro, de 10 horas de estudo semanal para fechar as 80 horas do programa, tá? Então, sempre que vocês puderem contribuir lá no fórum, vai ser bem rico e importante. Então tá, então vamos lá. Eu vou separar aqui. Só um minutinho, vou exibir, falei separar, né? A tela. Compartilhar aqui com vocês. Me avisem com o dedinho se vocês estão vendo. Palavra poder, umas mãozinhas. Ok, maravilha. Então, assim, boa parte do tema do módulo 3, eu não sei se vocês já viram o vídeo que eu deixo lá de introdução também, comigo falando, está relacionado a poder e liderança. Então, assim, o primeiro comentário que eu faço, que volta um pouco para essa questão, né, que eu já comentei, é a gente compreender a diferença de como nós exercemos o nosso poder para ressignificar a palavra, né? Então, essa imagem é porque é comum a gente dizer que o poder está em nossas mãos, né, que você tem o poder em suas mãos, e fica algo que coisifica o poder, que torna ele um objeto, né? Um objeto, muitas vezes, de disputa, onde eu vou tentar pegar mais para mim, vou ter que dar poder para alguém, a gente vai ter que dividir o poder, e ali é como se fosse, né, uma pizza quase, né? Um objeto a ser pego e tomado. E claro que o poder ele pode ter essa conotação de ser usado de uma forma opressora, né? Então deixar a mãozinha para cima e dando esse caráter de que o poder sobre, se mal utilizado, ele vai sim causar uma certa opressão, repressão,
pressão, né, de certa forma. Mas que é possível usar o poder de uma forma apoiativa também, que é a visão de poder com poder criativo que está no material didático. Então, brevemente, se a gente fosse colocar lado a lado, né, de uma diferenciação, o poder sobre é quando a gente olha para essa palavra como se ela fosse um substantivo. O poder, né? Coloca o artigo na frente e coisifica ela. E aí sim, a gente briga por ela. Mas o poder com é a palavra no seu estado original, que ela é um verbo, né? Tudo que acaba com AR, IR, ER. Então, o que nós queremos é poder. Nós não queremos o poder. E o que nós queremos é poder no sentido de ter as possibilidades, né? Então, como ampliar as nossas possibilidades, muitas vezes é ampliando a nossa força. E a gente amplia a nossa força numa atuação coletiva, com outros. Tá? Então, em vez de ser uma pressão, uma repressão, ele te liberta dos seus limites, daquilo que você conseguiria fazer sozinho. E para isso, em vez de ser competitivo, nós teremos que cooperar, né? Onde o seu sucesso é o nosso sucesso, é pensar no benefício do sistema e não no ganho individual, que é a lógica do poder tradicional acaba nos colocando para competir uns com os outros, né? Para eu ter poder, parece que eu tenho que tirar o poder de você, só tem espaço para um, é uma visão de escassez. Só que, assim, considerando que nós estamos num mundo VUCA, né? Um mundo, isso é uma sigla que vem sendo utilizado, né? Do inglês, volátil, incerto, complexo e ambíguo, as velhas formas de gestão, de organização, que concentram poder na mão de algumas pessoas, de alguns líderes que são responsáveis por todo o processo de tomada de decisão, essa forma não atende mais à agilidade, flexibilidade, a forma como atualmente nós estamos precisando nos organizar para viver em sociedade, para trabalhar juntos, para fazer o nosso dia a dia mesmo e para desenhar futuros, né? Para desenhar futuros desejáveis. Então, assim, se você quer mais eficiência, que seria ter o melhor possível, a maximização do lucro, né? Aquela visão de o mais e é melhor, então, sim, talvez você tenha que estar mais tentando controle, planejamento, sigilo da informação, né? É a visão tradicional do mainstream de que você vai ter mais eficiência, você vai chegar mais longe, enfim. Agora, se o que nos interessa é sermos responsivos, é termos a capacidade de, neste mundo VUCA, neste momento de mudança de paradigma, redesenhar o nosso futuro, então a coisa vai mais para o outro lado. Em vez de ter muito planejamento, a gente precisa experimentar, prototipar, botar na rua, ver se funciona, não funciona, fazer o ajuste, botar de novo, aquela visão do sempre beta, né? Estamos sempre em desenvolvimento. Se você quer ser mais responsivo, você precisa que todos possam trabalhar com a informação que você tem e tomar as decisões e ter a liderança. Então, você precisa distribuir autonomia e ter mecanismos de transparência para que todos possam agir. Tá? Então, de novo, é uma outra ótica de como nós podemos lidar as organizações. E o fato é que sistemas de autogestão hoje em dia, estão se mostrando, inclusive, mais eficientes ou eficazes, talvez seja a palavra mais adequada, tá? Porque aqui eu estou fazendo uma brincadeira que já é conhecida nesse mundo, né, da autogestão, mas que tem a ver com você controlar o trânsito, você fazer o cruzamento dos processos, né? Cada carro é um processo, cada pessoa tem uma intenção. Então, como é que você faz o cruzamento dessas pessoas num sistema organizacional? Se for com poder, comando, controle, lógica de fiscalização, aí você vai colocar sinaleiras. E a outra opção é se você acredita que as pessoas têm o potencial de se auto-organizarem para gerir as suas interações. Então, olha, quando a gente se cruzar, nós seguiremos regras
pré-acordadas, regras comuns, como uma regra de como é que se entra numa rotatória, o que se faz numa rotatória, e pronto, vamos confiar que cada um de nós tem o discernimento para agir e liderar o seu próprio processo. A metáfora aqui, a analogia, é que um sistema com sinaleira, com semáforo, né, com o sinal de trânsito, ele é altamente demandante de energia. Para manter o controle, você gasta muita energia elétrica mesmo, né? Você tira a autonomia das pessoas de escolherem o melhor momento. Então, assim, é muito comum que muitas vezes você poderia avançar, mas está fechado, você realmente não vai, porque... né? E aí tem aquela questão de você penaliza as pessoas que desobedecem o protocolo, né? Você vai dar uma multa se ela passar no sinal vermelho fora de horário, enfim. E, além disso, se esse sistema falha, em geral, você tem acidente. Se o semáforo falhar, ou seja, se a sua estratégia de comando e controle não atender, possivelmente a gente vai ter algo que é grave no nosso sistema, né? Como uma batida dos carros. Na rotatória, você não tem gasto de energia, você não tem gasto de manutenção do sistema, você diminui tempo ocioso, e empoderando as pessoas para tomarem a decisão de se é ou não é o melhor momento, estatisticamente, o grau de acidentes em rotatória é muito menor. Tá? Então, como que a gente consegue fazer esse paralelo de, nas nossas organizações, instalar rotatórias, instalar sistemas de autogestão, onde a cadeia de comando, onde as estruturas hierárquicas de poder são substituídas por lógicas horizontalizadas de autogestão. Tá? E aí tem várias estratégias para isso, tem várias formas de começar a se organizar. Então, aqui, opa, não está aparecendo aqui, ó. Aqui, por exemplo, isso aqui é um material do livro do Laloux, Reinventando Organizações. Quem ainda não leu, é uma excelente leitura, tá? Tem em várias línguas. E ele nos mostra como que já está acontecendo novas formas de organização. Por exemplo, com times autônomos paralelos, por exemplo, com organogramas que funcionam como círculos alinhados, por exemplo, quando a sua cadeia é muito grande, com uma rede de acordos, onde existe um protocolo comum, um conjunto de regras, e aí você permite a autogestão. Tá? Tem sistemas já consolidados que fazem isso, como a holacracia. Você facilmente, isso aqui é um material que você pode baixar, eles disponibilizam alguma coisa, tá? Mas diversos procedimentos documentados e registrados, sistematizados, melhor dizendo, para que você possa adotar uma organização para substituir essa estrutura hierárquica. Tá? A sociocracia, que é mais antiga que a holacracia, mas a sociocracia 3.0 eu recomendo, tem um site sobre ela com tudo gratuito também para baixar, que são, de novo, formas de nós nos organizarmos. Tá? Agora, uma coisa que eu tinha comentado que eu ia falar mais no módulo passado, na reunião passada, é da tomada de decisão por consentimento. Eu queria frisar ela aqui como uma boa estratégia para nós iniciarmos a praticar a autogestão. Então, o consentimento, a grosso modo, ele é simplesmente a ausência de razão para não fazer. E você só não tem um consentimento se você tem uma objeção. E uma objeção é colocada por qualquer pessoa do seu sistema, tá? Se você perceber que, bom, mas fazer isso vai ser ruim. Vai causar um dano, a gente vai perder uma oportunidade, a gente sai dos nossos objetivos ou valores. Se não é ruim, se não é proibido, digamos assim, então não há por que não fazer. E o consentimento tem se mostrado mais eficiente do que o consenso para a auto-organização de grupos, porque ele realmente empodera o indivíduo, que uma vez que está ciente do papel dele, papel descrito mesmo, né? A gente trabalha com roles, né? Então, uma vez que você tem o seu papel, que não é o seu cargo, que não é a sua função na empresa, mas é o conjunto de atribuições a qual você se responsabilizou. Uma vez que isso está definido, você tem mais agilidade para avançar. E você tem no consentimento algo que é muito importante para a autogestão, que é a
participação de todos os afetados pela sua decisão, pelo seu processo. Numa estrutura hierárquica, você está sujeito, como subordinado de um líder, né, como funcionário de um setor, como simplesmente uma parte executora de um sistema, você está sujeito a uma decisão que, em geral, vem do nível acima. Então, ou você é o nível acima máximo, você é o dono da empresa, ou você sempre tem um nível acima. E, em geral, isso é um processo onde nós abrimos mão da confiança, abrimos mão da distribuição de poder com a crença de que alguém está mais capacitado do que nós para tomar esta decisão. A crença mesmo dos diretores, né? Os diretores acreditam, um diretor acredita que um gerente está mais habilitado a tomar uma decisão do que a equipe de funcionários dele. O que é algo um pouco esquisito, né? Se a equipe de funcionários é executora, por que ele... Né? Então, tudo isso faz parte de uma forma que nós encontramos há uns 100 e poucos anos atrás, de nos organizarmos em escala, né? Que vem do paradigma de hierarquias aplicadas a grandes instituições, hierarquias que vêm da religião, que vêm do exército, que vêm de modelos de nação-estado, aonde para escalar um processo de decisão, para você passar a informação, era importante você ter pontos a quem você fala para 10, e esses 10 gerentes, cada um fala para outros 10, então você vai para 100 e por aí em diante, tá? Isso, no mundo VUCA de hoje, é jogar contra a própria agilidade, porque você tem como falar com todos ao mesmo tempo, e você tem como ouvir a todos simultaneamente. Nós já temos ferramentas, tecnologia, para permitir que qualquer pessoa do sistema possa oferecer uma contribuição, possa oferecer o seu olhar, possa oferecer a sua observação qualificada, digamos assim, que permite agregar no seu processo de tomada de decisão. Se você vai considerar todas as vozes ou não, é uma escolha, mas a gente já tem como ouvir mais pessoas e permitir que um processo de decisão seja mais participativo. E o consentimento é uma opção que a gente estimula, sugere para isso. Tá? Então, se você tem um modelo que faz feedback com frequência, que ajusta o que é necessário sempre que preciso, você pode cair mais para o lado da experimentação, da prototipação, da autogestão. Porque só o que você precisa, o mantra, né, que nós brincamos que usamos no consentimento, você só precisa de uma decisão, de uma resposta que é boa o suficiente por agora e segura o suficiente para tentar. E vamos botar para a rua. Vamos ouvir feedback, vamos ouvir os nossos clientes antes de ficar um ano planejando, antes de ficar uma semana sozinho buscando uma melhor decisão. Tá? Então, é um processo que oferece a chance de você praticar a autogestão e, por consequência, a diminuição da cadeia hierárquica, dos processos de liderança no modo tradicional de ver. Ok? Então, queria falar um pouquinho sobre isso, né? Mas aí, o que é a função do líder, então? As pessoas perguntam, né? Mas se ele não vai mais tomar decisão, se ele não está ali mais para gerir o middleman, né? O gestor, essa figura do homem do meio que está ali como um atravessador entre os shareholders, né? Entre, em última análise, os donos do processo e a equipe de execução. O que essa pessoa vai fazer? E aí eu trouxe aqui uma imagem do nosso imaginário infantil, para quem conheceu o Asterix, né? Eu lia muito quando era criança, confesso, que é a figura do líder da aldeia, né? Que é o Abracursix, eu acho, né? Alguma coisa assim. Enfim, então essa imagem é a nossa imagem inicial, talvez, na nossa vida, que nos é passada, de que um líder ele está ali para ser carregado, de certa forma, pelo esforço da sua equipe, receber, né, o sucesso e os louros, e olha o dedinho dele ali, né? Ele está ali com o mindinho só apontando o caminho.
Então, é como se o líder estivesse ali para dizer o que a gente vai fazer, e ao mesmo tempo ele não faz nada, e os outros é que se esforçam, mas é ele que está lá em cima aparecendo. Tá? Essa imagem tradicional de olhar para a liderança está totalmente ultrapassada, nós sabemos, mas ainda é vigente, ainda é o mais comum, ainda é a forma como as organizações fazem o seu processo de liderança. Tá? E a gente sabe, e na história do Asterix isso é muito claro, que essa figura não é o líder da aldeia. É um título, é um cargo. Mas, na prática, quem lidera são os outros. É o próprio Asterix e Obelix, muitas vezes, né? E isso acontece muito nas nossas equipes de trabalho, onde você possivelmente já se viu numa sala com um chefe, com um líder, com alguém que era o responsável pelo processo, e você sabia, né, reconhecidamente que aquela figura não estava liderando, que era a equipe que estava fazendo acontecer. Muitas vezes você reconhece dentro da equipe outras lideranças, com aspectos diferentes de liderança, mas sim, fazendo com que o processo avance, e não quem está ali nomeado, digamos assim, como líder. Né? Então, como criar um ambiente que isso possa ser validado, que essa liderança seja exercida por todos que estão, de fato, executando. Então, a primeira coisa, também para deixar claro aqui, é que o líder, a liderança, não tem relação direta, compulsória, com a tomada de decisão. E nós confundimos isso. A gente acha que o líder é quem toma a decisão, como numa figura de um rei, né? Autoritarismo, onde tem uma pessoa que tomou a decisão, ele é o líder. Não, a liderança, nós vemos ela como um processo de motivação da execução, como um processo de organização da execução. Então, o rei é um ótimo exemplo de que ele não é o líder. Ele pode ser quem toma a decisão, mas, na maioria das vezes, não é ele que vai para o campo executar. Não é ele que vai, aquela imagem glamourosa de um rei à frente da sua cavalaria. Isso não existe, né? Então, como fazer com que a gente separe que tomada de decisão e liderança são dois processos? Para tomada de decisão, a gente já tem vários modelos que permitem autogestão, como acabei de citar, como consentimento, que permitem horizontalidade. E para a liderança, não me adianta ter uma pessoa nomeada de faz tudo. Você sabe que nós exercemos lideranças diferentes. Alguém de nós é melhor na liderança motivacional, no cuidar das relações, naquilo que anima o grupo e mantém o grupo empolgado para a realização. Outro de nós é melhor na sistematização da informação. Outro de nós é melhor com questões que são lógicas, matemáticas, analíticas. Outro de nós e outro de nós e outro de nós. Como fazer com que todos nós sejamos líderes desse processo? E aí vem a metáfora famosa do Gaia Education. Eu não sei se você sabe, mas o Gaia Education, quando fundado, né, ele foi feito por um coletivo de educadores que se nomeou GIS, em português, gansos. E eram duas coisas. É pela metáfora dos gansos, de como eles agem em bando, e também acabou virando um acrônimo, né? Global Ecovillage Educators for a Sustainable Earth. Então, eles também aproveitaram e fizeram um acrônimo da palavra GIS. Mas ele vem da compreensão de liderança que os gansos nos oferecem na natureza. Então, acho que vários de vocês já sabem, mas falando rapidamente, nos gansos não existe macho alfa, não existe um líder como existe em alguns mamíferos, em alguns outros tipos de animais. Existe uma liderança, então não é um líder, não é um sujeito. Aqui, de novo, que nem antes a gente trocou o poder, né? Que tem o substantivo, vamos trocar pelo verbo. Liderança, a gente tem que trocar o sujeito, líder, parar de se preocupar com quem é essa pessoa e olhar para o substantivo liderança, como que ela acontece. Tá? Então, nos gansos, a liderança acontece num processo de revezamento, quando eles têm uma função a ser executada.
Se eles estão pousados, se alimentando, não tem nenhum ganso dizendo para o outro o que fazer, não tem nenhum ganso dizendo quem acasala com quem, onde é que você vai procurar comida, cada um se cuida. Agora, olha, a gente tem algo para fazer juntos. A gente tem um voo de muitas e muitas milhas, muitas vezes esses animais cruzam oceanos, e que se nós fizermos na lógica do poder colaborando uns com os outros, nós conseguimos mais, que é ir mais longe. Então, o que eles fazem? O ganso da frente, eles usam essa formação triangular porque o ganso da frente está rompendo a primeira barreira da resistência do ar. Então, ele é o ganso que exerce maior esforço para fazer o seu trabalho. Só que quando ele bate as asas dele, ele cria um pequeno vácuo atrás dessa asa esquerda, que permite um ganso se posicionar ali e ter uma resistência menor do ar e, com isso, fazer menos esforço para voar. E esse segundo ganso amplifica esse processo de diminuição da resistência para o terceiro e para o quarto e para o quinto, e a mesma coisa acontece do outro lado. Então, quando o ganso da frente cansa, ele dá o máximo que ele pode, ele voa, aguenta o que ele pode liderando. Quando ele cansa, ele se solta e vai para o final da fila. Ele vai lá para a última posição, que é a mais confortável, como que numa recompensa de, poxa, dei a minha contribuição, fiz a minha parte, me esforcei o que eu pude, agora eu posso descansar um pouco e deixo outra pessoa, e aí um dos outros dois gansos da frente assume a liderança. O curioso é que quando eles fazem isso, enquanto eles voam, os gansos costumam emitir aquele honkzinho deles, né? Honk, 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 que é algo sem sentido. Se você está querendo poupar esforço, poupar fôlego, por que você berra enquanto voa? Só que o que eles estudando, né, os pesquisadores viram que o ganso da frente não berra. Ele sim está poupando todo o esforço. Só que os outros estão fazendo uma pequena perda, digamos assim, de energia em prol de motivacionar o líder. Então, olha que interessante. Será que nos nossos processos humanos, nós que não estamos liderando, a gente mantém um ronco de apoio ao líder? Ou o nosso ronco, muitas vezes, é de reclamação, é quase que de derrubar o líder do processo porque você quer assumir a liderança? Estou falando em termos gerais na nossa sociedade, tá? Não que alguém de nós faça um processo assim, mas é comum você ver isso. Outra coisa, então, que é muito curiosa é que quando um ganso se machuca, fica doente, precisa descer, outros dois gansos vão descer com ele, mesmo que não precise, porque eles sabem que sozinho esse ganso não vai conseguir seguir viagem. Ele precisa da formação de 3 para ter esse revezamento e esse tempo de descanso. Então, olha que interessante que dois amigos da sua equipe, pensa, né, nas nossas relações humanas, descem com você, se você estiver incapacitado, para te ajudar no seu processo de recuperação, sabendo que se você, no caso, né, se o ganso morrer e não voltar, mesmo assim, os outros 2 vão seguir viagem como der. É uma solidariedade de ou conseguimos todos ou não conseguimos. Precisamos seguir em grupo. Tá? E aí que vem esse ditado africano também, né? Se você quer ir rápido, vai sozinho. Se você quer ir longe, vai junto. E fazendo esse processo de revezamento, os gansos ampliam a autonomia de voo em 70%. Ou seja, o que um conseguiria voar sozinho e ter que pousar para descansar, ele quase dobra o tempo de voo que ele tem se ele voar em formação. Tá? Então, a metáfora aqui é como que a gente se espelha num processo assim, de liderança circular, sabendo que ela é preciso para executar uma função somente, e como que a gente reconhece o esforço dos nossos líderes, recompensando muitas vezes também, e ao mesmo tempo se colocando
quando for chamado a ser a sua vez, de assumir a liderança e dar a sua contribuição. Na nossa hierarquia, e é curioso essa forma triangular, né? Porque ela é o símbolo da hierarquia. E aqui ela está sendo demonstrando, né? Ela está sendo usada de uma forma que acaba com a hierarquia. Mas no nosso processo hierárquico tradicional, você não tem como deixar o líder ir para o fim da fila. Ele ir lá para a base da pirâmide. Não existe isso. Inclusive é proibido por lei. Você não pode, numa empresa, rebaixar uma pessoa de cargo. Você não pode diminuir o salário dela, né? E muitas vezes a liderança está associada com um salário maior. Então, você tem que demitir a pessoa. Olha como que a gente enxerga os processos de liderança a ponto de que, se você já não pode ser nosso líder, você vai embora. Você não tem com o que contribuir, né? Enquanto que, muitas vezes, a gente perde o potencial de aproveitar a sabedoria de cada indivíduo pela forma como a gente se organiza. Tá? Então, como buscar essa compreensão de uma hierarquia que não é estrutural? O problema, na verdade, assim, a palavra hierarquia, para quem não sabe, ela não tem nada a ver com o que a gente está falando. Tá? Ela faz uma relação de poder do clero. Hieros é clero, é da igreja, é como era organizada os níveis ascensionais, desde Deus aos anjos, arcanjos, e aí vem o Papa e os bispos e os sacerdotes, e vai baixando, entendeu? Era isso que, baixando a ponto de ir para o negativo, né? Chega até no inferno a hierarquia tradicional, tá? Mas aqui o que a gente está olhando é como buscar um processo que reconhece que eventualmente vai ter expoentes, vai ter lideranças que se levantam, que surgem, mas que elas têm o momento de baixar, que elas têm o momento de talvez baixar para menos esforço, inclusive. E que esse processo de tomar a liderança, ceder a liderança e revezar a liderança, ele acontece quando precisamos executar uma função. Então, as hierarquias são ditas como funcionais e não estruturais. Elas não se cristalizam em cargos que servem para tudo. Porque, como eu já disse, você não pode ser o melhor líder em tudo. Você é líder em algumas coisas que você tem a contribuir. E nesse processo de sobe e desce, o que a gente cria é uma imagem de um pulso vivo. E a imagem que nós usamos atualmente para organizações circulares, horizontais, autogeridas, ou que nome a gente quiser dar, são de organismos vivos. Então, não é à toa que essa imagem, né, do pulso da vida faz uma referência no sentido de que, sim, tem altos e baixos. E tudo bem. E tudo bem, eventualmente, alguém nos liderar, porque tudo bem também, eventualmente, você descansar. Tá? Só que o conceito mais adequado que a gente está buscando é o conceito de heterarquia, e não de hierarquia. E a diferença fala que o poder é diverso, né? Ele está distribuído entre todos. Então, é uma imagem que todos somos, imagina aqui os triângulozinhos, né? Todos somos uma parte do sistema, que não somos idênticos, não somos iguais, mas somos equânimes, no sentido de que temos similar potencialidade de contribuir para o processo. E dependendo do critério de organização, você tem uma forma estrutural, temporária. Então, por exemplo, aqui eu brinquei, né? Peguei a planificação do icosaedro e botei ali, ok, se eu quiser formar um objeto 3D, essa é a forma que a gente pode adotar. Mas depende para quê? Se for para riscar, se for para pintar, é melhor manter planificado. Então, a forma muda, a estrutura muda, conforme o critério que você adotar. Que eu já comentei, né? Como se a gente dissesse, olha, vamos fundar aqui uma organização. Quem é bom de matemática, planilha, financeiro, nos lidera naquilo. Acabou essa necessidade, cumpriu o processo, quem é bom em outra coisa, surge, emerge, lidera e o outro. Tá? Então, é um revezamento dessa função. Mas então, você vai me dizer, mas qual é a função de um líder, afinal de contas? Porque se todos nós vamos exercer a liderança, então some com a palavra líder, com o sujeito do processo,
Não, é uma forma de encarar que sim, teremos sujeitos temporários e que quando assumirem a liderança, a função deles não é ser o abracursix com o dedinho carregado pelos outros. Ah, não, mas é minha vez de ser líder, né? Agora vocês que me carregam, a gente combinou que ia revezar. Não é isso. Exercer a liderança é saber facilitar um processo coletivo e extrair o melhor da sabedoria do grupo, da lógica do poder com. Então, o facilitador ele tem uma série de ferramentas, um instrumental para quando ele estiver conduzindo o processo, ele saber sistematizar, saber distribuir, saber fazer com que o que nós precisamos que aconteça venha de uma contribuição colaborativa. O líder facilitador é um líder ciente de que ele está ali a serviço do grupo, para os objetivos do grupo, e não a serviço dele, das decisões pessoais dele. Ele nunca vai impor a sua vontade, ele nunca vai dar comando e controle. Pelo contrário, um facilitador, eu trabalho como facilitador também, e eu estou à mercê das decisões do grupo. Mesmo que eu tenha uma agenda, se o grupo disser, olha, a gente não está mais aí para a agenda, aconteceu uma coisa aqui, a gente quer mudar a agenda, e vamos seguir essa próxima hora falando disso e não daquilo. Eu, como facilitador, não tenho como imputar que eles sigam para aquilo que estava. Isso é não ser responsível, entende? Isso é voltar para o padrão antigo que já não nos serve, que já não atende ao mundo em constante mudança. Então, lembrando do que a gente falou da comunicação na reunião passada, de que na comunicação colaborativa o seu ponto de vista não me ameaça, o que eu preciso como facilitador do processo, é pedir todos os pontos de vista. É ajudar a minha equipe a ter a informação que ela precisa. Prover ela daquilo que eu posso oferecer para que ela esteja melhor habilitada e, como parte afetada do sistema, por consentimento ou não, tomar as decisões que forem necessárias. Tá? Só que, para fechar, gosto muito dessa frase aqui de Marianne Williamson. O Mandela usou ela, né, no discurso de posse dele, então muitos acham que é do Mandela essa frase. Mas o mais incrível, né, vou ler aqui caso alguém não esteja vendo aqui, o nosso medo mais profundo não é o de sermos incapazes. Nosso medo mais profundo é o de que somos poderosos além de qualquer medida. É a nossa luz e não a nossa escuridão o que mais nos aterroriza. Então, é curioso como que muitas vezes, em grupos horizontais, em grupos que querem trabalhar com autogestão, a liderança não aparece. Ou nós fazemos um papel de vítima e deixamos que outros exerçam a liderança e não colocamos a nossa luz, as nossas habilidades, o nosso brilho na roda. A gente não dispõe a equipe das nossas competências. E muitas vezes isso vem pelo medo do feedback, vem pela cultura que nós somos imersos, em que se expor ou é motivo de você ser ridicularizado, né? Volta para aquilo da vulnerabilização, ou muitas vezes é uma forma de você ser meio que egoísta, é visto como feio, né? Uma pessoa que quer ser líder, sabe? Como se a gente dissesse, bom, precisamos de alguém para fazer a liderança aqui do processo tal, tal, tal. Aí você levanta e diz, eu posso ser. É uma coisa que é vista como, nossa, que prepotente, né? Ele se acha melhor que nós, ele quer ser o líder aqui. Então, esse tipo de cultura que a gente é criado, que não respeita no sentido de valorizar as nossas competências, faz com que a gente não demonstre elas. E nisso, não é por ser incapaz que você não se expõe, que você tem medo. É porque você sabe que você faria bem muitas vezes. É porque você sabe que tem o que contribuir. E isso também pode ser um desafio para o grupo. Bom, falei muito, mas tinha preparado esses slidezinhos, eles acabaram me empolgando aqui. A gente tem 10 minutos, então, ainda. Hoje a gente vai ter que ser um pouquinho mais
preciso no horário por conta disso que aconteceu com o Dio, né? Não sei se vocês viram, eu combinei com ele 1h, então vamos fechar às 9h. Mas temos aqui algumas pessoas, não somos tantos também. Queria sugerir que quem quiser possa trazer algum comentário. Se a gente mantiver aí em 2 minutos de comentário, dá para todos nós falarmos, tá bom? Grato aí pela escuta até aqui. E quem quiser, se quiser colocar o nome no chat para a gente ter uma ordem, se não, pode só abrir o microfone e começar. Posso falar aí, Manu? Perfeito, pode ir. Depois a Ana Margarida, que já pediu também. Que reflexão linda, cara. Para mim foi essa sua colocação aí me fez repensar muita coisa. É exatamente isso que eu voltei dos Estados Unidos faz 3 anos e era essa dificuldade que eu tinha tanto no trabalho, nas empresas que eu passei. Esse conceito de liderança, essa organização formada em pirâmide, o poder, aquela coisa do poder, e você ser na verdade, podado, né? Eu vi a equipe, né? Você tem tanta gente diferente, tanta diversidade, e você não aproveitar aquilo que o grupo tem a oferecer. Então, eu vivia muito isso para mim, nossa, passou um filme na minha cabeça, o quanto, e aquilo eu não me conformava com aquilo. Então, sempre foi uma coisa que eu bati um pouco de frente, né, com essa relação de poder dentro das organizações. Foi por isso a decisão que eu acabei saindo dessas empresas que eu estava trabalhando e acabei falando, não, eu não quero isso, eu quero mudar. Foi aí que eu comecei a fazer um trabalho autônomo voltado à sustentabilidade. Mas minha questão sempre foi o seguinte: como dentro de um ambiente desse tão enraizado, que eu diria, porque é difícil, e eu venho de organizações banco, que tem um sistema muito tradicional, né? Como a gente mudar isso, né? Como a gente fazer esse processo de trabalho em teia, né? A gente fazer um trabalho coletivo. Essa sempre foi minha pergunta e e essa resposta é uma angústia para mim, porque eu tô lá dentro, eu sei que eu sei que eu posso contribuir, eu sei que eu posso mudar, mas de que forma a gente tentar equalizar aquele poder, fazer com que aquele poder se mínimo, não tem poder e todo mundo faz parte do sistema. Então, sempre foi essa questão que me pegou e por isso que eu tô fora, e por isso que eu tô partindo para aquilo que eu acredito, do coletivo. Isso que você falou, para mim, foi formidável. Isso foi uma aula para mim de tudo aquilo que eu acredito, entendeu? Mas sempre essa questão permeou. Como que eu devo agir numa situação desse grupo? Como conseguir fazer essa transição? Gente, obrigado. Aí se eu falei muito, obrigado pela escuta. Maravilha, ótimo. Não vai dar para a gente falar disso hoje, mas tem sim hoje já formas de pegar estruturas, organizações que estão estruturadas e diminuir e transformar elas, que é diferente de processos de criar organizações já horizontalizadas, tá? Então, muitas vezes, pessoas confundem e pegam as técnicas de autogestão para um grupo que está se organizando e acham que isso serve para desestruturar. São processos diferentes, tá? São serviços completamente diferentes. Ana, você tinha pedido para falar? Pode ser? Olá, boa noite a todas e a todos. Olha, a minha questão é, tendo em conta que a maior parte de nós foi socializado nessas estruturas hierárquicas e é uma coisa que tem milénios, é muito comum muitas vezes, não obstante nós criarmos estas estruturas horizontais de autogestão e não obstante a nossa boa vontade e as nossas boas intenções, é muito comum muitas vezes essas estruturas se reproduzirem de maneira inconsciente dentro das organizações horizontais, sem nos apercebermos, porque está quase na massa do sangue, está no ar que respira, é um programa, uma espécie de vírus que ficou cá dentro.
E o que me pergunto é como promover uma desprogramação deste tipo de comportamentos? Como identificar esta reprodução inconsciente dessas estruturas hierárquicas e como fazer um stop nisso sem a gente cair em formas de estar altamente repressoras e opressivas, como naquelas seitas em que é exigido uma transparência absoluta, onde há um controle muito grande para tentar descondicionar as pessoas da cultura da sociedade, e etc. E a minha outra questão é esta, é que estas estruturas hierárquicas, para muita gente, são muito confortáveis, sobretudo para as pessoas que estão na posição de obedecer. Obedecer, ser dependente é muito confortável. Ser mandado é muito confortável, porque implica uma abdicação de responsabilidade e depois outra coisa. Ao limitar as possibilidades de crescimento, a pessoa não precisa de se mexer muito, de fazer muito esforço para crescer. Sobretudo ao limitar as possibilidades de crescimento de quem está à nossa volta. A liberdade assusta muita gente. Porque vemos, ok, fulano faz, acontece, cresce, etc. Olá, isto é um espelho da minha própria pequenez. Será que isso significa que eu sou mais pequena, mais limitada que essa pessoa? É lá. Eu vou fazer é com que essa pessoa seja diminuída, posta numa caixa para que não dê esse espelho, porque eu te sinto muito confortável no meu espaço pequenino e não tenho vontade de me esforçar para o alargar. Tendo em conta que nós somos criaturas da lei do menor esforço e que muitas vezes estas estruturas hierárquicas trazem tanto conforto para tanta gente, como promover esta espécie de, sei lá, de descondicionamento, que é uma coisa que tem milénios. Pronto, é isso. É pergunta e desabafo ao mesmo tempo. Realmente, eu acho que eu trabalho muito com grupos, empresas, organizações que estão nesse caminho, nesse processo, e é curioso como que, vindo ou não de um background profissional, onde a hierarquia estrutural era muito viva, né, presente, então, assim, tendo trabalhado, por exemplo, que nem o Ricardo falou, trabalhei em banco, tanto pessoas que vêm desse background, como pessoas que ainda não foram para o mercado de trabalho, é comum que, quando se organizam de forma autogerida, utilizando as ferramentas que aparecem, caem nos mesmos padrões de opressão, de poder sobre, de líder estruturado, cristalizado, né? Então, a gente não está pronto, muitas vezes, no sentido de internamente pronto. Então, existe uma capacitação, sim, em termos instrumental, ferramental, de trabalhar com talvez uma metodologia ou outra, estudar uma técnica ou outra, usar um facilitador. Tem muita coisa que a gente pode fazer na prática no sentido de tecnologia. Mas a maior transformação está na mudança de princípios, na mudança de visão de mundo e no que Arnold Mindell chama de inner work. Ou seja, você precisa trabalhar dentro de você a mudança para, então, a sua contribuição vir de outro lugar. Tá? Vou passar aqui para a Silvia, que pediu, e se der tempo, Ana, se você quiser já escrever a pergunta no chat, senão eu volto para você, tá? Pode falar, Silvia. Eu vou falar bem rapidinho, porque eu acho que essa cultura que a gente tem, até atrapalha o desenvolvimento das organizações e a excelência delas. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa não quer assumir responsabilidade num grupo e não se sente confortável, por exemplo, com um líder tendo ideias e sugerindo coisas e quer diminuir essa pessoa. E aí, nessa tentativa de diminuir o outro, acaba que as relações não fluem bem e uma atividade que poderia ser executada de forma muito melhor e com muito mais excelência, acaba por ser uma coisa problemática, sabe?
E isso, por exemplo, eu vivenciei inclusive na empresa que eu trabalhava, porque tinha um projetista que ele não queria que o projeto dele fosse o melhor que ele pudesse fazer. Ele só queria que fulano, por exemplo, não fosse a pessoa que teve uma ideia brilhante lá, entendeu? É só isso. Ótimo. Isso cai naquilo que os budistas chamam de mudita. A mudita, ela é o inverso da compaixão, né? O outro lado da compaixão. Então, não é o sentir a sua dor. A compaixão é quando, né, você padece de algo e eu tenho uma compaixão, sinto com você. A mudita é você estar brilhando e eu sinto com você. Numa lógica de poder com, a sua contribuição para o sistema fortalece o sistema. E se eu me vejo como parte desse sistema, eu sou beneficiado de tabela. Só que a gente não trabalha nessa lógica. A gente acha que se você ganhou, a vaga é sua, o reconhecimento é só seu. Então, a gente o tempo inteiro nosso ronco não é de estímulo. Né? Voltando por aquilo dos patinhos, né? Dos gansos, a gente não sabe, de fato, apoiar que o outro contribua com o seu melhor. Né? E o que a gente sabe fazer é podar, é impedir quase, né, que o outro dê essa contribuição. É um processo a ser ainda superado, né, aprendido. Então, Ana, vou ler aqui, você botou, tem a ver exatamente com isso, com o medo de brilhar, o medo da inveja. Um dos restolhos das estruturas autoritárias é essa. Se tens a coragem de mostrar a tua luz, tem alguém que acaba por fazer bullying. Sobretudo pessoas que acham que não sabes qual é o teu lugar. Por exemplo, uma pessoa mais jovem conseguindo mais educação que uma pessoa mais velha. Ou uma pessoa de classe social mais baixa, ou uma mulher, ou uma pessoa não branca em lugares que eram tradicionalmente de homens brancos. Perfeito. Isso que você está trazendo, Ana, vai ter nesse conteúdo na questão de ranking e privilégios. É fundamental que a gente estude, compreenda isso, porque ela toca num aspecto de poder que é concedido e, ao mesmo tempo, velado pela sociedade. E como que, muitas vezes, sem estar ciente da nossa posição social, que não é fixa, né, mas que, para certas coisas, ela tem um local de apreciação ou o oposto, né, sem estar ciente dos benefícios, dos privilégios que você tem na vida, como aqui você citou, né, a diferença clara entre homens brancos e pessoas não brancas ou mulheres, nós podemos abusar do poder, sem essa consciência. Então, de novo, volta para um inner work de conhecimento de si próprio, né, de você não só querer colaborar com o grupo, mas assumir uma postura que, antes de mais nada, colabora com o seu desenvolvimento. E se você não está disponível para esse desenvolvimento, que claramente significa sair da sua zona de conforto, então você não está disponível de fato também para esse processo de grupo. E a gente acha lindo a palavra, né, a expressão, usa ela, você tem que sair da sua zona de conforto, porque só assim você cresce. E na primeiro incômodo que a gente tem, sozinho, em grupo, a gente já faz um escarcéu, reclama, já abre um conflito que muitas vezes é necessário, é proveitoso, é evolutivo, mas parte de um lugar de o quanto que de fato você quer ou não sair da sua zona de conforto. Bom, pessoal, falei mais do que eu gostaria hoje, mas espero que tenha sido proveitoso. Vou cuidar de, na próxima, a gente ter mais tempo para diálogo, que eu acho importante. A gente seguiria hoje aqui com mais uns 20 minutos de diálogo, mas eu vou respeitar aqui o horário que eu combinei aqui com o Gil, tá bom? E acho que talvez o gostinho de quero contribuir mais vai ser um excelente tempero para a gente animar o nosso fórum de diálogos, tá bom? Tragam suas reflexões lá, tragam todas as suas percepções, ideias, contrapontos e vamos juntos construir o conhecimento lá. Ok? Grato aí pelo tempo de cada um. Grato, Ana, que está aí já na madrugada. Espero que a gente amplie mais e mais a nossa interação, pessoal. Boa noite, bom descanso aí para todo mundo.